Olá, meu nome é Betânia, sou professora de Biologia e essa aula é sobre aminoácidos, peptídeos e proteínas, é baseada no livro Bioquímica de Leninger. Bom, então o que seriam as proteínas, né? Então as proteínas, elas são responsáveis por controlar quase todos os processos moleculares dentro da célula, certo? Então, por exemplo, elas são hormônios, né, que vão, como por exemplo, o hormônio da insulina, né, que vai ali desencadear a abertura dos canais para que da molécula carreadora, né, da proteína carreadora, que vai fazer com que a insulina entre na célula. Diversas funções, tá certo? São macromoléculas, ou seja, por exemplo, elas são grandes moléculas, né? Por exemplo, H2O. H2 vai ser o que? 2 hidrogênio e 1 oxigênio, né? Que forma a água. Já uma molécula da hemoglobina, por exemplo, ela é gigantesca, ela é enorme, né? Tem uma infinidade imensa de carbonos e hidrogênio. Existe milhares de tipos na célula, né, na membrana celular. São instrumentos moleculares pelos quais a formação genética é expressa. Ou seja, nós temos o nosso DNA, e o nosso DNA faz o quê? Ele codifica a expressão da vida, ou seja, o DNA ele tem a sequência exata de aminoácidos que vão formar as proteínas, ou seja, lá no meu núcleo celular, na minha célula, vai ter o meu DNA. Dentro da minha célula vai ter o quê? Um ribossomo, que é uma estrutura que faz o quê? O ribossomo é uma estrutura que produz proteínas, né? Então, vamos lá, eu como a carne de boi, por exemplo, ele vai passar por vários processos digestórios no meu organismo, lá no estômago, né? Vai ser deteriorado, vai ser absorvido lá no meu intestino delgado, vai chegar na minha corrente sanguínea o quê? Os aminoácidos, né? Eu comi a carne grande, vai ser deteriorado e transformado em partículas menores que seriam os aminoácidos. Esses aminoácidos vão chegar lá na minha célula através do sangue, vai entrar, né, pela membrana plasmática, e os meus ribossomos, que são estruturas que existem dentro da célula, vão traduzir em uma nova sequência de aminoácidos que vai formar as proteínas do meu corpo. Então, aquela proteína do feijão, por exemplo, ou de algum tipo de carne, quando chegar no meu organismo, vai ser reformulada, reorganizada pelos ribossomos. E vou expressar o que? A genética, né? Vou expressar aquilo que tá impresso no meu DNA. Então, onde é que as proteínas estão? Primeiro de tudo, eu quero que a gente foque aqui nessa parte, certo? Que são os 5 reinos. Então, o reino Monera, que vão ser os reinos das bactérias. Então, de que as bactérias são formadas? As membranas das bactérias, né? A membrana plasmática da bactéria é formada de proteínas e lipídios. Os protistas, né, como por exemplo as algas, né, aquelas plantas que tem no mar que não são plantas, são algas, né? Os protozoários que existem na água, no ambiente, são também protistas. Os fungos são feitos também de proteínas, né? Por exemplo, o bolor do pão, mofo de roupa, o cogumelo são fungos. O reino vegetal, né? Que então, por exemplo, se eu comer uma folha de alface, tem proteína. Por quê? É claro que em menor quantidade do que num pedaço de carne, óbvio, mas existe proteína também. E claro, no reino animal, né? Vai ter basicamente, teoricamente as pessoas conhecem mais a fonte de proteína animal, é mais conhecido. Mas isso aqui, gente, são os 5 reinos. Monera das bactérias, protistas, fungos, vegetais e animais. São os 5 reinos. Mas também nos indivíduos, a parte que são os vírus. Os vírus não são seres vivos. Os vírus são uns seres à parte dos seres vivos, certo? E eles não são considerados seres vivos por quê? Porque eles não possuem reprodução. Eles não se reproduzem sozinhos. Então, os vírus também são feitos a partir de proteínas, de uma cápsula proteica. Então, resumindo aqui o que eu acabei de falar, as proteínas, elas vão desde vírus, bactérias até o homem, certo? E toda a expressão viva da matéria viva, dos seres vivos, são feitos de 20 aminoácidos.
Olha que legal. Então, é como se esses 20 aminoácidos, eles fossem uma espécie de alfabeto que produz a vida, né? Que expressa a vida. Então, os mesmos aminoácidos que vão estar, como eu falei de antemão, na carne do boi, um dia vai estar em mim e um dia, quando eu morrer, vai ser passado para uma bactéria. Então, a partir desses 20 aminoácidos são feitos o quê? Enzimas. Por exemplo, a saliva da gente tem uma enzima chamada amilase. A amilase é a enzima que quebra o açúcar, o carboidrato. Então, na hora que eu comer um açúcar, eu comer um carboidrato ou um açúcar, ele já se desmancha na minha boca. Por quê? Porque existe uma enzima. E o que é uma enzima? É uma proteína. No caso, a enzima vai ser a amilase. E essa amilase vai fazer o quê? Ela vai quebrar o carboidrato, começar a digerir, na verdade, os hormônios, né? Então, os hormônios são feitos de quê? De proteínas, né? Anticorpos. Então, meu aparelho de defesa, que identifica um corpo estranho, vai ser feito também de proteína, né? Vai ter proteína. Existem proteínas transportadoras, como por exemplo as proteínas, a que eu falei, né, da insulina, que ela transporta a insulina na membrana celular. Isso aqui tudo a gente vai falar depois. Fibras musculares, ou seja, né, os meus músculos, proteínas do cristalino do olho, então no meu olho, né, nas penas dos animais, na teia de aranha, chifre de rinoceronte, proteína do leite, antibióticos, veneno de cogumelo. Então, observe como é ampla, né, a existência de proteína nos organismos. Isso aqui é uma introdução. Então, agora a gente vai ver os aminoácidos. Bom, então são 20 aminoácidos, né? Que, como falei, é como se fosse um alfabeto para a formação da vida, né? E dentre esses existem os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Essencial se define de quê? A partir do momento que é necessário a gente consumir eles. É imprescindível, porque não são naturalmente produzidos no nosso organismo. Então, vai ter aminoácidos que vão ser produzidos no nosso organismo, porém, vai ter aminoácidos que vai ser necessário que eu consuma alimentos que sejam ricos nele, tá certo? Então, é necessário que se estude cada um desses, né? Vocês que vão ser da bioquímica, tem que conhecer cada um desses, né? Então, vamos lá, ó. Histidina, isoleucina, leucina, lisicina, metionina, fenilanina, enfim, vão ser vários, né? Então, eu vou falar para vocês depois de alguns desses aqui, com mais profundidade. Pronto. Então, o que seria falado de maneira mais lúdica, né? Sobre os aminoácidos. Então, vamos ver aqui, ó. Nessa terceira imagem, a gente tá vendo aqui a proteína, tá vendo? Então, a gente observa que ela tá enrolada, né? Que ela é feita dessa cadeia aqui de peptídeos, né? E também de quê? Dos aminoácidos. Então, os aminoácidos seriam o quê? Seriam estruturas menores, certo? Quando os aminoácidos quando a gente absorve os aminoácidos, eles são moléculas bem menores, que lá no meu organismo vai ocorrer o quê? No meu organismo, as minhas células, certo? Elas vão unir essa cadeia, numa cadeia chamada de peptídeo, certo? E esses peptídeos vão fazer o quê? Vão se rearranjar de forma de uma proteína grande, complexa, tá certo? Já eu falo com mais profundidade sobre isso aqui. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Os aminoácidos, né, eles possuem algumas características em comum, como, por exemplo, a queratina, né? Então, a queratina que vocês estão vendo aqui onde é que ela está, né? No cabelo, enfim. Aí a gente vai ver aqui, ó, a molécula da queratina, tá vendo? Então, por que a molécula ela vai ter nessa forma, né, enroscada? Por quê? Porque existem forças, né, intermoleculares que são as chamadas pontes de hidrogênio. Então, é como se o hidrogênio ele fosse se unindo, né, de modo atômico com os outros átomos que vão compor a queratina e outras moléculas também, de outros tipos de proteínas também. Então, ele vai se unindo, fazendo pontes, ligações, e essas ligações é que vão dar, por exemplo, a firmeza,
né, da unha do chifre do rinoceronte. Quanto mais compactada e em maior quantidade de átomos existir nessa molécula, maior densidade será a expressão do tecido, né? Como, por exemplo, o chifre do rinoceronte é bem mais duro do que, por exemplo, a lã, né? Mas todos são de quê? De queratina, nosso cabelo, unha, né? Escamas de peixes. Outro exemplo aqui de característica incomum dos aminoácidos, por exemplo, é esse aqui, ó. Esse aqui é um vagalume. Então, por exemplo, o vagalume, ele tem uma proteína chamada luciferina, tá certo? E essa proteína, ela tem a propriedade de quê? Ela tem uma propriedade bioluminescente. Então, ela brilha no escuro, né? E mesmo que esteja no claro, se for ativada, ela vai brilhar, né? Luciferina. Essa proteína, ela é utilizada, gente, na biomedicina, né, no uso biotecnológico, para fazer realização de exames, como, por exemplo, elas são indicadores, certo, de estudo de tumores, cânceres. Pronto. Outra característica incomum dos aminoácidos, por exemplo, vai ser na proteína da hemoglobina. O que é hemoglobina? Hemoglobina é o pigmento que dá a cor vermelha às nossas hemácias. Hemácias são células vermelhas do nosso sangue. O nosso sangue é composto de plaquetas, de plasma, de glóbulos brancos ou leucócitos e de hemácias. Então, em torno de 35, 40 e pouco % do nosso sangue, dependendo da idade, do sexo, né, vai ser de hemácias. Então, essas hemácias são vermelhas por quê? Porque elas têm um pigmento hemoglobina, que tem sua composição ferro. Aí o ferro tem grande afinidade com o oxigênio, tá certo? Então, o ferro ele serve para quê? A hemoglobina faz a troca gasosa. Eu inspiro oxigênio, o oxigênio vai lá para o meu sangue e faz a troca gasosa, ou hematose, e é expirado o CO2, ó. Inspirei oxigênio, expirei CO2. Onde ocorre isso? No pulmão. O pulmão faz a liberação para o ambiente, né? Mas se isso ocorre lá nas moléculas das hemácias, lá no meu sangue, todo o meu corpo. A hemácia vai capturando o CO2 livre, o O2 fazendo o trânsito essa excreção celular, né, do oxigênio e do CO2. Então, aqui, ó, a gente tá vendo a hemoglobina, né? Aliás, a hemácia, olha aqui o sangue, ó, tá vendo? Ó, aqui é como se a gente pegasse, quando a gente coleta exame de sangue, é colocado num tubinho assim. Esse tubinho vai para um aparelho chamado centrífugo, aí ele gira, e quando ele faz esses movimentos centrípetos de girar, aí ele separa, né, os componentes celulares do sangue. Em cima fica o plasma, ó, 55% é plasma, aí 4%, em torno de 4, 3%, vai ser de quê? Vai ser de glóbulos brancos e plaquetas, e 45%, dependendo da idade, 35%, vai ser o quê? Vão ser as hemácias, que é justamente isso que eu acabei de falar, ó. Então, o que é a proteína aqui? A proteína vai estar lá na hemácia, que é esse emaranhado aqui complexo, que é uma molécula longa, que tem alta afinidade com oxigênio. Agora, olha aqui, ó. Esse aqui é Margarete Belli, não sei ler o resto do nome dela. Então, o que ela fez, gente? Essa mulher aqui é dos Estados Unidos, né? Doutorada pela Colômbia, pós-doutorada no Instituto Rockefeller. O Instituto Rockefeller é ligado a família Rockefeller, é muito importante na questão da extração de petróleo, refinamento de petróleo. É a melhor universidade que existe nesse quesito de questões biológicas. Essa mulher, gente, foi ela que desenvolveu o método computacional de estudo em campos da bioquímica. Então, ela descobriu o padrão da natureza para a expressão biológica numérica dos aminoácidos. É por isso que quem vai fazer os cálculos vão ser quem? Os computadores e não as pessoas, né? Então, essa mulher foi quem desenvolveu, é importantíssima.
tá certo? Olha, ela elaborou métodos computacionais para calcular a energia de ressonância molecular. Meu Deus do céu, não entendo direito, mas ressonância, gente, tem a ver com magnetismo, com expressão de movimento. É como se eles usassem o magnetismo para estudar a estrutura, o tamanho, a forma das moléculas. E eu usava cálculos de cartão perfurado para isso, viu? Naquele tempo era cartão perfurado. Porque é tipo assim, o computador ele é binário, né? Ele só entende 1 e 0. Então ela utilizava esses cálculos para identificar os aminoácidos. Ela fez, né? Não sei de que modos, né? Porque, enfim, é muito difícil. Olha, para determinar energias de ressonância de várias moléculas orgânicas, né? Então, aqui a gente tá vendo esse aqui, ó. Isso aqui é um assunto mais aprofundado, certo? Tem a ver com genética. Isso aqui é como se fosse o código genético, tá vendo? Então, a gente vai ver que no final dele aqui, ó, esses nomezinhos, ó, vai ser o quê? Vai ser o padrão que ela criou, certo? O padrão que ela utilizou para numerar, dar o nome, né, dos aminoácidos. Então, como é que é escolhido o nome de um aminoácido? Eu vou dar um exemplo a vocês. Os nossos cromossomos, eles têm nomes. O nome do cromossomo, por exemplo, é cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3. Aí, no caso, o nome dos aminoácidos vai ser o quê? As 3 primeiras letras. Então, quem escolheu o nome, a maneira, o método, a forma como se vai usar os aminoácidos, né? O símbolo foi ela. E o símbolo vai ser as 3 primeiras letras do nome.